por que estudar a Bíblia? Por que é que nós devemos estudar a Bíblia? Eu gosto muito do que um autor chamado J.I. Packer diz a respeito de uma suposição que ele fez. Ele supôs que ele fosse o diabo. Nessa suposição ele disse assim: olha, se eu fosse o diabo, um dos meus primeiros objetivos seria impedir que as pessoas se interessassem pela Bíblia. Eu cortaria todo o interesse que as pessoas têm pela Bíblia se eu fosse o diabo. Esperto ele. Esperto o diabo se agir assim. Se tirar o entusiasmo, se tirar o interesse das pessoas pela Bíblia. E aí ele responde como é que ele faria isso. Sabendo que ela é a palavra de Deus e tem como propósito ensinar as pessoas a conhecer, a amar, a servir ao Deus da palavra, eu faria todo o possível para cercar elas com equivalentes espirituais, armadilhas, cercas de espinhos e ciladas para afugentar as pessoas. Como se ele colocasse um monte de espinho em volta da palavra de Deus, para que no momento do crente pensar, puxa vida, eu preciso ter contato com esse livro, opa, peraí, tomei uma ferroada, melhor ficar esperto, melhor não pegar nesse livro não. Ah não, eu vou procurar algum outro atrativo. E eu não sei se o diabo pensou nessa suposição do Packer, mas o fato é que o diabo usa de várias ciladas, várias armadilhas ao nosso entorno para nos afastar desse livro. Aliás, para nos afastar do estudo dedicado a esse livro. Porque pode até ser que você diga, não Robson, mas eu tenho um livro desses bem perto de mim, eu tenho um na cabeceira da cama, tenho um aberto lá na sala de estar, tenho um até mesmo no meu carro, eu carrego um no bolso, eu abro aqui na minha Bíblia a hora que eu quiser. No entanto, ter esse livro próximo de você não é a mesma coisa que estudá-lo, não é a mesma coisa de conhecê-lo, não é a mesma coisa de se aprofundar nele. Nós então precisamos estar atentos a todas essas armadilhas que são colocadas no nosso entorno, a armadilha do entretenimento, a armadilha da preguiça, a armadilha de tudo quanto é tipo de coisa que é colocada no nosso tempo, para que a gente se afaste desse livro. A gente precisa estar atento, porque o nosso adversário é esperto e sabe que se esse livro, como disse o Packer, é a palavra de Deus, imagina só, o nosso Deus, o nosso Senhor, resolveu se comunicar com a gente. Como é que ele se comunicou? Através de um livro. E aí o que é que o diabo vai fazer? Algo muito óbvio. Eu vou fazer o possível para que ele deixe de ouvir a voz de Deus. A pergunta é óbvia, só que a resposta não é tão óbvia assim, né? Qual que é a pergunta? Por que devemos estudar a Bíblia? Por qual razão nós precisamos estudar a Bíblia? E aí eu disse para você que pode ser que a gente encontre respostas negativas afirmando que nós não devemos estudar a Bíblia. Eu vou comentar sobre duas dessas respostas. Bom, por que estudar a Bíblia? Então, a pergunta que eu fiz. Razões para não estudar. Eu vou dar dois motivos que as pessoas frequentemente apresentam para não estudar as Escrituras. O primeiro deles. A Bíblia é difícil de entender. É difícil entender esse texto. Então, eu não vou estudar a Bíblia Sagrada. Eu me deparo com ele, eu leio e não entendo nada do que diz, Robson. Será mesmo que a gente não entende? Será mesmo? Porque se a gente não precisa nem fazer esforço. Se você for alfabetizado, você consegue entender as coisas mais básicas que são tratadas nas Escrituras. Veja bem, algumas vezes, inclusive, a Bíblia é até acusada de ser simples demais por alguns ditos intelectuais. Você começa a narrativa das Escrituras dizendo lá que Deus formou o homem a partir do barro. Você começa com uma serpente enganando uma mulher e essa mulher comendo de um fruto, o homem por sua vez comendo também. Daqui a pouco você tem notícias de um homem que entrou em uma embarcação muito grande para salvar a humanidade. Deus mandou que ele levasse um bicho de cada espécie para dentro daquela arca, daquele grande barco, e ia chover, até então nunca tinha chovido na terra. Perceba que essas histórias, inclusive, frequentemente estão ali no conteúdo programático das aulas de escola dominical para crianças, porque talvez são as histórias mais basilares que a gente possa entender. E se a gente continuar discorrendo por toda a revelação bíblica,
a gente vai perceber que o conteúdo é simples. Não significa que ele não seja profundo, mas é simples. Dá para a gente entender. Que dificuldade existe de dizer que o nosso Senhor morreu numa cruz? Não tem dificuldade nenhuma. É simples entender. Claro, mais uma vez, é profundo. E claro, existem textos obscuros, existem textos difíceis. Mas em geral, de maneira geral e panorâmica, digamos assim, dá para a gente entender a maior parte das Escrituras sem fazer tanto esforço assim. Então essa razão aqui para não se estudar as Escrituras não é tão legal assim não. Difícil de entender? Não, dá para entender. Você consegue entender. Puxa vida, a gente acabou de ler aqui o versículo 6 do capítulo 4 de Oséias. A primeira parte nos diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Qual que é a dificuldade de entender esse texto? O povo de Deus está sendo destruído, e nesse caso aqui, morrendo, sendo vencido por outros adversários e tudo mais, por falta de intelecto, não por falta de força ou algo do tipo. Por falta de conhecimento, por falta de saber quem é Deus, por falta de saber quem é o seu Senhor. Essa razão para não se estudar a Escritura, então, não cola. Ela não é difícil, tão difícil que não possa ser estudada. Dá para a gente entender ela. Mas a gente ainda tem um outro argumento que as pessoas usam quando a gente indaga. Por que você deve estudar a Bíblia? Aí a pessoa vai falar: não, na verdade eu não devo estudar a Bíblia. Primeiro porque é difícil entender. Ah não, o Robson me convenceu de que não é difícil entender não. Mas eu vou dar uma razão agora que vai deixá-lo sem respostas, que vai fazer com que você não tenha argumentos para me provar que eu devo ler as Escrituras. Que é esse daqui: a Bíblia é entediante. A Bíblia é chata, Robson. Não tem como ler as Escrituras. Eu começo a ler, daqui a pouco começo a bocejar, me dá sono. Não tem como, esse livro é entediante, Robson. Será mesmo? Ou será que o problema não está em nós? E quase sempre a gente terceiriza a culpa, né? A gente coloca a culpa nas Escrituras. Deus escolheu se revelar por um livro. É a maneira como Deus fala com a gente está dizendo: esse jeito de Deus falar é muito chato, é entediante, dá sono. Se imagina sentado com Deus e conversando com Ele, e falando para Ele: olha Deus, me dá sono o jeito que o Senhor fala. É entediante a sua palavra. Essa daqui também é uma desculpa que não cola. Aliás, quando a gente fala sobre esse ponto aqui, sobre essa razão para não se ter contato com as Escrituras, eu me lembro de algo que R.C. Sproul, um pastor presbiteriano já falecido, disse uma vez. R.C. Sproul era um brilhante teólogo norte-americano que escreveu inúmeros livros, vários deles já traduzidos para o português. E aí um dia, ele que era também professor, além de pastor, é chamado para ensinar sobre a Bíblia para um grupo de jovens ali que cursavam um curso nos Estados Unidos, que tinha a aula de Bíblia como sendo uma disciplina obrigatória ali naquele curso. Só que aí a maneira como o reitor da universidade convidou Sproul para dar aula ali foi muito peculiar. Ele disse assim: olha, o currículo eu sei que você tem para dar aula aqui na minha universidade, só que eu preciso que você faça com que a Bíblia seja viva, faça com que seja empolgante, faça com que exista vivacidade nas Escrituras. O Sproul disse que, conversando com aquele reitor, ele vai e faz a seguinte pergunta: mas eu não sabia que tinham matado as Escrituras, eu não sabia que a Bíblia tinha morrido, por que eu tenho que torná-la viva? Inclusive eu não soube nem que ela ficou doente. Quem foi que avisou que ela ficou doente e morreu? Por que eu preciso dar vida para algo que já tem vida? E aí ao final ele disse isso: não, eu não posso tornar a Bíblia viva para ninguém. Ela já é viva, inclusive ela me transmite vida. Eu não posso fazer isso. As Escrituras Sagradas já são vivas. Não tem como a gente querer pensar em uma maneira mais estimulante,
de uma maneira mais empolgante, porque ela já é empolgante. Robson, mas o que acontece é que eu não consigo ver toda essa empolgação nela. Eu consigo ver muito mais empolgação lendo um gibi, lendo a revista Caras, assistindo um jogo de futebol, assistindo um filme, mas não lendo as Escrituras. Mais uma vez, talvez o problema não esteja nas Escrituras. O problema esteja nessa pecinha que vai ler as Escrituras. É preciso reajustar o foco. E aí agora eu quero passar a falar com você sobre razões bíblicas para nós estudarmos as Escrituras e dar para você motivos pelos quais a gente pode responder a essa pergunta: por que estudar as Escrituras de maneira afirmativa, de maneira convincente? O primeiro motivo é porque, como eu já disse, a Bíblia é clara. A Bíblia é passível de entendimento, dá para a gente entender as Escrituras Sagradas. No século XVI, os reformadores criaram uma doutrina, que o nome é difícil, mas o conceito é muito simples. O nome fala a respeito da perspicuidade das Escrituras, ou seja, da clareza das Escrituras. As Escrituras são claras, e inclusive Martinho Lutero, o grande reformador, dizia que um texto mais complicado, ele pode muito bem ser explicado à luz de um outro texto mais claro. É como se ele estivesse dizendo para a gente o seguinte: o grande intérprete das Escrituras são as próprias Escrituras. Então, se está complicado, investigue na própria Escritura se há alguma maneira de responder aquele grande enigma. Aliás, uma coisa que nós precisamos tomar ciência, principalmente nós que somos os homens, as mulheres da palavra, crente que somos, é de que de fato a gente precisa conhecer esse livro. Porque se existe arrodo aí fora, é gente que entende muito de teologia, sem nunca ter conseguido nem responder a pergunta: quem é Jesus? Gente que vai dizer bastante coisa sobre Deus, sobre as Escrituras, sem nunca ter aberto uma página desse livro. E você, crente, o que você faz? Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava discutindo não, o cidadão começou a falar, fazer algumas acusações das Escrituras, falar de alguns pontos em que ela errava, segundo ele, e aí eu disse: pois bem, então me aponte esses erros. E ele foi falar assim: um dos erros está lá no livro de Levítas, capítulo tal. Levítas? Qual livro, que Bíblia que você leu, cidadão? O erro já começa em você, porque você não sabe nem o livro, não sabe nem me situar que livro é esse que você leu. Até onde eu sei, não tem Levítas nenhum aqui na minha Bíblia. Tem Levítico. Levítas não. Nós precisamos estar sempre preparados para que a gente não padeça por falta de conhecimento. E eu estou dizendo algo muito sério, gente. Porque hoje em dia virou moda usar a Bíblia Sagrada, inclusive, para justificar tudo quanto é coisa, para ser colocada em vários contextos que não deveriam ser usados. Ou se usados, que fossem usados dentro do contexto bíblico. Eu não quero entrar aqui em méritos políticos ou algo do tipo, mas com certeza você já viu alguma propaganda governamental, seja desse governo ou de outro governo, usando as Escrituras para justificar alguma coisa. Vez ou outra a gente liga a nossa TV e a gente ouve atletas, por exemplo, vencerem suas batalhas e dizendo que ele foi um Davi no meio de um monte de Golias, pegando trechos da Bíblia para aplicarem de maneira completamente distorcida. Ainda ontem, em uma aula com a Alessandra, nossa irmã aqui, eu mencionava brevemente ali o texto da carta de Paulo aos crentes de Filipos, o capítulo 4, versículo 13, em que Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo, posta lá uma foto de frente para o espelho, mostrando ali talvez a sua barriga tanquinho, o seu músculo, a mocinha mostra que o shape está em dia também, e coloca essa frase embaixo. Aliás, coloca essa citação do apóstolo Paulo embaixo. Como se dissesse assim: eu sou forte, eu sou poderoso mesmo naquele que me fortalece.
Só que se a gente continuar lendo um pouquinho antes e um pouquinho depois do que Paulo diz nisso, ele está dizendo assim, olha, eu posso ficar doente, eu posso ficar pobre, eu posso perder tudo, eu posso ter abundância, eu posso ser rico, eu posso fazer qualquer coisa. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é viver com bonança, o que é viver com fartura e o que é viver em escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez a mocinha, o mocinho lá não queira poder ter doença naquele que fortalece ele. Ter sofrimento. Não, essas coisas não. Nós precisamos nos munir da palavra de Deus. Há muita gente usando ela à torta e à direita. E você, homem da palavra, você, mulher da palavra, precisa manejá-la bem. E ela é clara o suficiente para que mesmo você que não cursou 4 anos de seminário como eu, ou como outros que estudam até mais, entenda e compreenda de tal maneira que você defenda a sua fé, apresente o Jesus Cristo que fala através desse livro e permaneça firme. Bom, vamos então abrir ela, as Sagradas Escrituras. O livro de Deuteronômio, eu disse para você que eu ia dar algumas razões bíblicas pelos quais a gente deve estudar as Escrituras. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Esse livro de Deuteronômio é muito conhecido por ser uma espécie de repetição de uma série de coisas que Deus já havia dito para o seu povo enquanto caminhava com eles ali no deserto. Deus já havia se revelado a Moisés, já havia passado uma série de instruções para Moisés, para que Moisés passasse adiante para o povo. E agora, aquela geração vai morrendo e vai surgindo uma nova geração, porque, se você bem sabe, Deus disse que aquela primeira geração não entraria na Terra Prometida. Essa nova geração precisava saber quem eram eles, de onde eles vieram, quem era o seu Deus. Então, o Senhor começa dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Moisés sendo porta-voz de Deus aqui dizendo, né? Ame então o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma e com toda a sua força. E aí, ele nos diz algo aqui que é meio que uma maneira de a gente colocar em prática o que ele acabou de dizer aqui no versículo 5. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas emoções, com toda a sua força aqui, de toda a sua alma, com toda a profundidade do seu ser, com todo o seu intelecto, com toda a sua força, toda a sua destreza, habilidade. De que forma eu vou fazer isso? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você vai guardar elas, vai colocar na cabeça dos seus filhos, vai ensinar para eles enquanto eles estiverem sentando na sua casa, enquanto vocês estiverem caminhando pelo caminho, enquanto vocês estiverem se deitando, se levantando. O tempo todo esse livro deve reger a vida de vocês. O tempo todo as palavras da minha lei devem permanecer em vocês. Perceba que Deus está falando isso para o povo de Israel antes mesmo deles entrarem na terra. Eu não preciso dar spoiler aqui, porque você já conhece o fim da história, né? Você sabe que o povo entra na terra, você sabe que o povo vai brigar, vai ficar distante do Senhor, não vai levar em consideração essas coisas que Deus falou aqui, vai se esquecer de tudo isso. E aí, como consequência, a gente tem profetas como Oséias, como Ageu, como tantos outros ali naquele compilado de profetas menores, do qual a gente citou um aqui enquanto a gente leu no início,
dizendo: olha, vocês estão morrendo, vocês estão perecendo, se acabando como nação, porque falta conhecimento para vocês. Vocês não sabem quem é o Deus de vocês. Vocês não estão amando o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força de vocês. Vocês não estão guardando as palavras da lei do Senhor. E eu já disse aqui para os irmãos, e eu volto a repetir, que guardar para o judeu significa deixar um negócio sempre à vista, assim, né? Esse aparelho aqui, inclusive, eu comprei ele, eu acho que eu estava no 2º ou 3º ano do seminário. Vou usar na igreja, todas as vezes que for apresentar slide e tudo mais. Guardei, e não lembro onde guardei. Esqueci, ficou lá um tempão, eu usando aquele aqui da igreja, que estava cheio de problema, até que o da igreja parou de funcionar. E puxa vida, onde eu coloquei esse negócio? Porque eu guardei e esqueci onde guardei. Para o judeu, guardar era como se ele colocasse ali naquele lugar da mesa, onde todo mundo vai passar e vai ver que está ali. É como aquele lembrete que a gente coloca no imã da geladeira, sabe? Eu preciso passar aqui e ver isso. É por isso que o salmista diz assim: eu guardei a sua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Eu deixei ela aqui aberta, sempre diante de mim, para que eu me lembre dela todos os dias e não peque contra o Senhor. Então nós devemos estudar a Bíblia, primeiro porque ela é clara, segundo porque Deus manda, e se Deus mandou, obedece quem tem juízo, né? Deus está mandando aqui através da sua palavra. Guarde, inculque, passe adiante, passe para os seus filhos. Fale dela enquanto você anda. Fale dela quando você vai se deitar. Qual tem sido o conteúdo das suas conversas com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas que você tanto ama? Robson, não tem que falar de Bíblia, não. Sim, porque a gente fala o que a gente vive, né? E se a gente não tem vivido na palavra, a gente não vai falar da palavra, a gente não vai falar da Bíblia. A gente não vai falar das palavras do Senhor. É fácil a gente descobrir um crente sem que ele fale que ele é crente. É só começar a conversar com ele, se você perceber alguns jargões. Só que aqui eu quero que você não se atenha aos jargões, aquele negócio de chamar de irmão, varão e tudo mais, que vez ou outra a gente costuma fazer, né? O que eu estou dizendo é que você vai encontrar um crente, quando vez ou outra, nas coisas que ele fala, é como se ele estivesse parafraseando alguns versículos bíblicos. Como fez o nosso mestre, por exemplo. O Senhor Jesus, à medida que você vai lendo os evangelhos, ele vai falar com o Pai, ele está se remetendo a um salmo para falar com o Pai. Ele vai responder para um daqueles malditos escribas e fariseus, ele cita as escrituras de maneira parafraseada. Você agora, que tem uma Bíblia como essa minha aqui, vai ter essas referências cruzadas aqui, que vão te ajudar a se situar, a saber a que tipo de texto ele está fazendo referência lá no Antigo Testamento. Mas se você não tivesse essa referência cruzada, eu já estou avisando aqui para você. Jesus está o tempo todo falando das Sagradas Escrituras. Começa já no início do seu ministério. Quando é esse início, Robson? Logo no momento que ele vai ser tentado pelo diabo no deserto. O diabo vai lá e faz 3 tentações seguidas, com coisas muito básicas, muito óbvias ali para Jesus. A primeira delas você sabe. O homem estava em 40 dias e 40 noites sem comer. Qual que é a tentação óbvia? Vou oferecer comida para ele. Se ele está sem comer, está com fome, vou oferecer comida. E Jesus responde essa e todas as outras tentações com base nas Sagradas Escrituras, dizendo: assim diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: nem só de pão viverá o homem. E aí as pessoas, esse é um daqueles versículos, né, que as pessoas citam por aí, fora do contexto e tudo mais. Perceba que o nosso mestre tinha a palavra de Deus na sua boca. Ele tinha a palavra de Deus sempre sendo falada, sendo proferida. Robson, mas ele era o Deus encarnado, para ele era fácil. Mas a gente vai ver outros santos homens de Deus fazendo isso o tempo todo. Pegue o apóstolo Paulo, por exemplo, aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento.
Quase sempre na sua carta em que ele está ensinando uma doutrina, ele baseia toda essa doutrina naquilo que já foi falado no Antigo Testamento, naquilo que a palavra de Deus já falou. Quando ele vai orar pelas igrejas, as igrejas que ele plantou no seu ministério, ele ora com base nas Escrituras. Eu e você precisamos fazer isso também. E aí, a maneira como a gente fala vai denunciar que a gente é crente. E aí não vai ser muito estranho você ter daquelas situações em que a pessoa diz assim: escuta, você é crente? Mas como você sabe? Eu não falei nada, nem te falei que eu sou crente, como você sabe? O seu jeito de falar, as coisas que você diz aí, só alguém que lê Bíblia, só alguém que tem contato com Deus que vai falar desse jeito aí. É desse jeito, irmãos. Mas eu quero te dar um terceiro, aliás, argumento pelo qual a gente deve ler as Escrituras, e agora eu vou para o Novo Testamento, já fechando essa nossa noite aqui. A ideia, eu esqueci de falar, é que esses nossos encontros de quarta-feira tenham duração de 1 hora, ou no máximo 1h10, 1h15, porque é durante a semana, muitos irmãos trabalham, vêm direto do trabalho para cá, ou então sai daqui e vão para o trabalho, depende de qual é a sua rotina. Então eu quero que você abra comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Por que a gente deve estudar as Escrituras? Aí o apóstolo Paulo vai responder aqui para a gente. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou rapidamente resumir o ensino de Paulo, que é tão profundo aqui nesses versículos do capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo. Bom, por que a gente deve estudar as Escrituras? Primeiro, o apóstolo Paulo está lembrando a gente aqui que o estudo das Escrituras é algo que vai ser como que uma continuidade na nossa vida, na vida do cristão. Ele está falando para um crente, certo? Ele está falando para Timóteo, um jovem pastor que estava ali na cidade de Éfeso. E escrevendo para esse crente, ele diz assim: olha, crente, permanece naquilo que você aprendeu e que você foi inteirado, e você sabe de quem foi que você aprendeu. É como se ele chegasse na Duda e dissesse: ô Duda, continua aprendendo aquilo que você aprendeu lá no início. Aquelas coisas fundamentais da fé cristã. Sabe quando a gente chega na igreja, a gente passa pela classe de novos membros, de catecúmeno, seja como for que chamaram na época em que você fez. Sabe quando você aprende os fundamentos da fé? Quando a gente acaba e faz a profissão de fé aqui na frente, é batizado, etc e tal, a ideia do apóstolo Paulo é que a gente continue aprendendo. A ideia do apóstolo Paulo é que a gente continue se inteirando do ensino das Escrituras. Não é que a gente pegue um certificado ao final da nossa classe de novos membros, da nossa classe de catecúmenos e diga: pronto, me formei no básico das Escrituras Sagradas, agora não preciso aprender mais nada. Não. Devemos permanecer naquilo do qual a gente foi inteirado, que a gente sabe de quem nós aprendemos. E Timóteo tinha aprendido de sua mãe Eunice e de sua avó Lóide, que praticaram aquilo que Deus havia falado para o povo de Israel lá no livro de Deuteronômio, como você acompanhou comigo. O que Deus disse para o povo? Coloca isso na cabeça das crianças de vocês, inculca, ou seja, martela ali na cabeça delas, até elas aprenderem. Coloca isso na cabeça delas. Timóteo aprendeu desde pequeno. Depois ele aprende com Paulo. E todos esses ensinos
tanto de Eunice, como de Lloyd, como do apóstolo Paulo, todos eles são oriundos do Deus da palavra. Portanto, Timóteo, permanece aprendendo a respeito desse Deus, como você aprendeu lá no início, permanece naquilo do qual você foi inteirado. Você, inclusive, ele diz no versículo 15, desde a infância sabe as sagradas letras. E aí eu vou falar de algumas coisas que são óbvias, você sabe, Timóteo, mas eu vou lembrar, porque pode ser que nessa sua juventude aí e tudo mais, nesse monte de informação que você fica pegando, você tenha se esquecido. Então deixa eu te lembrar de umas coisas. Essas escrituras aqui, elas podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Algumas coisas muito óbvias. Aqui como pano de fundo aquela pergunta que a gente fez. Por que devemos estudar as escrituras afinal? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Primeira coisa, ela é inspirada por Deus. Já viu quando você escuta uma música muito bonita, uma coisa que te toca, que te comove, e aí você diz assim, puxa vida, aquele artista estava inspirado ao escrever isso. Ah, Robson, quer dizer que é isso que o apóstolo está querendo dizer? Não, não é isso. Mas nos ajuda a entender o que ele está querendo dizer aqui. Quando Deus usou homens para escrever esse livro, Deus mesmo falou a esses homens, Deus mesmo colocou essas palavras nesse livro, não de maneira mecânica, como se eles fossem um robozinho, não. Ele levou em consideração a personalidade de cada um desses homens. É por isso que lendo uma carta de Paulo, você já logo vai dizer, puxa vida, essa carta é de Paulo, porque o estilo de escrita é o de Paulo. Lendo uma carta de Pedro, você vai pensar, puxa vida, é de Pedro, porque o estilo de escrita é de Pedro. Inclusive a carta aos Hebreus, que a gente não sabe o autor, quem é o autor, alguns vão dizer que é o apóstolo Paulo, por conta do estilo da escrita. Ele levou em consideração a personalidade de cada autor, inspirou esses homens, ditou essas palavras de tal maneira que nós pudéssemos tê-la em nossas mãos aqui, pudéssemos desfrutar dela. É como se você tivesse a obra mais magnífica da história para poder degustar, provar, aproveitar. E é exatamente isso mesmo, é a obra mais magnífica da história. Porque existe um conceito na teologia, e esses não têm nomes difíceis, então é fácil da gente lembrar, que diz que Deus se revelou de maneira especial nesse livro. Mas aí, para entender de que maneira especial foi essa, é interessante a gente pensar em um conceito anterior a esse, que diz que Deus se revelou de maneira geral nesse mundo. O que é a revelação geral, Robson? É a maneira como Deus se revela na natureza, nas obras da sua criação. A criação denuncia que existe um Deus. O apóstolo Paulo deixa claro na sua carta aos Romanos. Se a gente ler determinados salmos, como o 19, a gente vai ver que a criação, ela anuncia, ela diz para a gente que existe um Deus. Mas isso de maneira geral, né? Agora, de maneira especial, ele se revela aqui nesse livro. De maneira especial, de maneira que ele diz quem ele é de fato, de maneira que ele diz quem nós somos, ele se revela nesse livro. Deus o inspirou. Não seja negligente e deixar de ter contato com esse livro aqui. Deus se revelou de maneira especial aqui. Você tem um contato particular com Deus todos os dias se você quiser. Qualquer hora do dia se você quiser. De maneira especial. Normalmente, quando a gente é íntimo de alguém, a gente tem o número do telefone, a gente sabe alguma coisa sobre onde a pessoa mora, né? Pode ser que a gente não tenha o endereço de cor, especialmente se você for como eu. Você só sabe o rumo que ela mora, mas não sabe o endereço de cabeça. As pessoas que são especiais, você sabe onde elas moram, você tem o número do telefone, você pode ligar a qualquer hora do dia, inclusive de madrugada, se você quiser. Pessoa que não é especial, que não é íntima sua, puxa vida, será que eu vou ligar para essa pessoa de madrugada? Ela vai achar ruim comigo.
Eu vou incomodar se eu ligar agora. Vou deixar para ligar amanhã de manhã. Pessoa que é especial, a gente pode falar com ela a qualquer hora. Deus se revelou de maneira especial nesse livro. Você pode lê-lo de maneira, da maneira que você quiser, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Faça isso, meu irmão. O Paulo ainda diz assim para Timóteo: olha, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela tem utilidade para as coisas práticas da sua vida. Sabe que é muito interessante o apóstolo Paulo dizer isso daqui? Não vai dar tempo da gente discorrer sobre cada um desses pontos, mas o que ele está tirando da nossa cabeça e da cabeça de Timóteo é a seguinte coisa: essa escritura, esse livro não fala só sobre coisas abstratas. Sabe aquelas coisas que não têm aplicabilidade prática na nossa vida? Aquelas coisas que soam como devaneios, como filosofias, que puxa vida, isso está tão distante da minha realidade. Eu gosto de coisas palpáveis, de coisa que eu posso sentir, eu sei o que é assim. O Paulo está dizendo para a gente: olha, esse livro, ô Timóteo, ele é inspirado por Deus e aí ele é útil para o ensino. Ele é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ele tem aplicabilidade prática, Timóteo. Leia esse livro, você só tem a ganhar. Viva nesse livro. Estude essa palavra. E aí, no versículo 17, para terminar, ele diz assim: tudo isso Deus fez a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos deu esse livro. Deus se revelou através dele, se revelou de maneira especial, e nós devemos estudá-lo, devemos viver nele, devemos aprender essas palavras dia após dia, para que a gente possa ser habilitado para toda boa obra que Deus nos chama para empreender. Sabe, irmãos, a gente não vai aprender esse livro aqui por osmose. Não tem como a gente pegar no sono e de repente acordou, puxa vida, agora eu sei um punhado sobre as Escrituras, vou tirar mais um sono e aí eu vou aprender mais ainda. Não tem como a gente ficar parado também e não ter contato com esse livro, ficar olhando para o nada e tal, de repente, puxa vida, agora eu sei. A gente precisa ler, a gente precisa ter contato com as Escrituras. A gente precisa viver nesse livro para que a gente seja habilitado para toda boa obra. Pode ser que você seja habilidoso para memorizar versículos, pode ser que você tenha facilidade de se lembrar das histórias, ainda que você não tenha referências bíblicas. Pode ser que você fale sobre diversas doutrinas com habilidade ímpar. Mas tudo isso precisa vir acompanhado de estudo sério das Escrituras. Eu acho que você não confiaria a sua vida nas mãos de um médico que disse assim: olha, eu sei muito sobre medicina, tá? Eu assisti uns filmes, eu fui em alguns consultórios aí, vi alguns médicos trabalhando, eu posso operar você. Acho que você não confiaria a sua vida na mão de um médico desse, não. Por que com as Escrituras a gente faz diferente? E aí sabe como o povo de Deus padece muitas vezes? Até mesmo na mão de líderes que não têm comprometimento com esse livro, que falam dele sem estar nele, que ensinam acerca das Escrituras sem que eles mesmos apliquem as Escrituras à sua vida. É como um médico que não frequentou faculdade, é como um médico que nunca foi experimentado, é como alguém que fala uma coisa e vive de maneira completamente dissociada daquela coisa. Eu costumo usar um exemplo, que inclusive a minha esposa não gosta muito, mas eu acho legal para a gente entender aqui. É como se você pegasse um profissional de determinada área e ele não aplicasse aquela coisa que ele vive em prol daquilo nele mesmo.
E aí aquele ditado que normalmente usam para pedreiros, por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. Quando você vai lá na casa de um pedreiro, está cheio de gambiarra, está cheio de coisa nada a ver lá na casa dele, porque ele mesmo não aplicou aquilo na casa dele. E aí de repente você pega um profissional da área de nutrição que está extremamente acima do peso. Você pega um dentista que está com seus dentes acabados. Você pega um médico que não cuida da sua saúde. Mas que incoerência é essa, né? É assim que vive alguém que diz amar a Deus, amar a sua igreja, amar as Escrituras, e não vive nesse livro. E não está habilitado para toda boa obra. Nós estamos lidando com vidas. Que testemunho, que pregação você vai ter? Como é que você vai falar de Jesus se você não vive, se você não sabe quem é Ele, se você não domina esse livro? A gente vai ser uma incoerência ambulante, aí as pessoas não vão dar crédito para a gente. E a gente vai ser igual a determinados líderes que dizem assim: olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque a minha vida não confirma a minha pregação. Precisamos morar nesse livro, inculcar na nossa cabeça, o tempo todo, caminhando, indo se deitar, se levantando, o tempo todo. A gente precisa morar nesse livro. E perceba, assim como o Sproul, eu acho que não tem como eu dar mais vida para as Escrituras. Elas por si só já são vivas. Então, talvez você pense, puxa vida, será que o Robson vai fazer esse negócio ficar empolgante, estimulante? Eu já vou desanimar, eu vou dizer que não, porque já é estimulante por si só, já é animador por si só. O que eu espero é comprometimento da sua parte, para que a gente aprenda cada um dos conceitos que eu vou ensinar, que longe de serem coisas enfadonhas, longe de serem coisas que vão nos distanciar ainda mais das Escrituras, são coisas que têm por intenção nos aproximar ainda mais das Escrituras, a fim de que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém.